Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em nosso primeiro episódio do nosso podcast, que tem por nome BíbliaCast. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Comadre Mate, em Boca do Acre, pastoreado pelo nosso pastor Rubens Cerqueira. E é um prazer estar aqui, juntamente com essa equipe abençoada. O nosso convidado de hoje é o nosso pastor Enivaldo Pessoa, juntamente com a sua filha Letícia. E também estamos aqui com o diácono Fernando e o nosso parceiro Lucas. E é um prazer estar aqui. Esse podcast é um projeto para 2025. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós cremos que veio do coração de Deus. E é um prazer estar aqui, pastor Enivaldo. Obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite. Glória a Deus. E nós gostaríamos de saber a respeito da sua caminhada cristã, com quantos anos o senhor aceitou a Jesus, se converteu ao Evangelho. Gostaríamos de ouvir um pouco do seu testemunho, onde é que o senhor morava, se o senhor sempre residiu aqui em Boca do Acre. Conte um pouco para nós a respeito do seu testemunho de fé, de caminhada cristã. Amém. Primeiro quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria e um privilégio nós estarmos aqui juntos, para louvar e bendizer ao nome do Senhor, tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Meus irmãos, eu conheci então o nosso pastor presidente agora, na época o irmão Rubens, no ano 2000 em Rio Branco. Ele tinha uma empresa de ônibus, onde ali a gente houve uma necessidade dele vir para a Boca do Acre. E eu fiquei em Rio Branco. No ano de 2002, a convite dele, a gente veio para a Boca do Acre trabalhar como mecânico, Até então, o pensamento nosso era que a gente viria somente para trabalhar, como mecânico. Mas hoje, observando, a gente percebe que foi um projeto de Deus para que aqui em Boca do Acre o Senhor me encontrasse, me resgatasse, me tirasse do mundo de perdição, de pecado a qual a gente vivia, E quando a gente estava trabalhando ainda na empresa do irmão Rubens, na época, que hoje é o nosso pastor presidente, ele dirigia um trabalho ali na Nova Jerusalém, onde ele era o dirigente, o irmão João Souza era o vice-dirigente, e eles estavam em festividades, E desde sexta-feira que havia uma festa da igreja lá, e eles me convidaram, e eu não tinha ido ainda. E num domingo, houve uns problemas nos ônibus que eu não conseguia diagnosticar. E parecia assim que os meus diplomas de mecânica estavam tudo sendo rasgados e eu não conseguia ali diagnosticar. E eu levantei ali, já estava ficando chato e ruim, porque eu não conseguia chegar a um diagnóstico do que estava acontecendo. E ali eu levantei os meus olhos aos céus e disse: olha, Senhor Jesus dos crentes, se o Senhor existe de verdade, o Senhor me direciona para me saber onde é que está esse defeito, que se eu achar, eu vou de noite para o culto. E eu acredito que antes de eu marcar aquele encontro com aquele culto ali com o Senhor já tinha marcado o encontro comigo. E nós chegamos ali no culto. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu já fui assim, impactado por algo sobrenatural. Eles começaram a cantar aqueles hinos que distribuíram naqueles folders de introdução, e tinha um grupo de louvor na igreja. E eu comecei a cantar aqueles hinos como que eu já fosse crente há muitos anos. E, na verdade, eu estava chegando na igreja naquele dia. E a minha intenção era: eu vou ficar no culto até a hora do convite, porque na hora do convite era o que me incomodava, eu saio pela tangente. Eu me sentei bem pertinho da porta. Eu já tinha algumas ramificações aqui agendadas fora, Já tinha algumas situações, E aí eu disse: eu vou sentar aqui, na hora da mensagem eu saio. E naquela noite, pastor Valberto Santana estava pregando ali em Lucas capítulo 7, o filho da viúva de Naim. E uma palavra que ele disse ali impactou muito, quando ele disse: se dependesse de ti, onde estaria a tua família? E de repente me veio assim uma introspecção na minha mente, porque eu estava numa cidade onde meu patrão era crente. Eu estava participando de uma festa onde a palavra de Deus estava sendo pregada, e eu poderia ser um instrumento para minha família.
E naquele momento eu estava como se desperdiçando. E aquilo dali foi como uma marreta na minha cabeça, mexeu muito comigo, né? Espírito Santo. Espírito Santo ali. E eu, de repente, ali, ele começou a pregar e Deus começou a revelar e disse, olha, dentre muitas almas que aceitaram a Jesus hoje, tem um jovem, tu estás aqui à minha esquerda, e o Senhor manda te dizer que Deus já te deu 5 livramentos de morte. E hoje manda te dizer o Senhor que é a tua última oportunidade na terra. E manda te dizer o Senhor que tu é desviado. E eu procurei, vasculhei na minha mente, e eu não achava. Mas só que quando eu tinha 11 anos de idade, eu morava com minha avó em Rio Branco, e a gente congregava na igreja do Evangelho Quadrangular, ali no 15, né? E eu tinha aceitado Jesus. Eu tinha recebido a oração de ungido de Deus, que era um pastor. Então, naquele dia, meu nome tinha sido escrito no livro da vida. E eu estava afastado de verdade. E eu reconheci que era eu, só que eu não tinha força, porque parecia que nas minhas pernas, assim, havia 2 torres de concreto que me prendia no banco. E havia uma irmã que já dorme no Senhor, a irmã Nélia. E Deus usava muito ela. E ela chamou o irmão dela, que é o pastor Nélis, e disse, Nélis, essa pessoa é o Anivaldo. E vai lá, porque ele não vai vir sozinho, não. E eu tinha uma questão que me incomodava quando chegava na igreja, na hora do apelo, alguém me cutucava, eu ficava na carne, ficava chateado. Eu disse, se alguém me cutucar aqui, vai dar problema. Mas naquele dia, Deus já estava assim, estava se revelando tão fortemente a mim, e eu comecei a imaginar eu sendo crente. Mas, ao mesmo tempo, algo vinha na minha mente e dizia assim, mas como é que tu vai ser crente? Se tu é assim, 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 e se tu for crente, não vai poder fazer isso, isso e isso, né? Mas naquela hora, o pastor Nélis olhou e falou, jovem, Nivaldo, se é com você, e se você quiser vir, eu te acompanho lá na frente. E aquelas torres de concreto saiu, né? E quando eu cheguei ali na frente, para a glória do Senhor Jesus, eu já cheguei em lágrimas, né? Me derramando na presença do Senhor. E aceitei ao Senhor naquele dia 13 de dezembro de 2004, Denis. E para mim foi... Eu costumo dizer que o Senhor me deu uma segunda oportunidade de vida. Aos 45 do segundo tempo, no acréscimo ali, o Senhor me achou, o Senhor me livrou da morte e me alegrei na presença do Senhor. E ali começou a nossa caminhada com Cristo. Eu tinha 28 anos de idade. Hoje eu tenho 20 anos de crente, né? Tenho cerca de 15 anos de pastorado. E os outros anos a gente servindo ao Senhor como obreiro, diácono, né? Presbítero, evangelista, pastor. E para a glória do Senhor Jesus estamos aqui caminhando juntamente com os irmãos para nós chegar no céu. Amém, glória a Deus. É engraçado o senhor falando, é uma batalha espiritual, né? O Espírito Santo já estava trabalhando na sua mente ali. Ele foi com tudo planejado e... Diga, não, Deus, meu amigo. Desconstruiu tudo. Não é o que você quer, é o que eu quero. Fica quieto. O interessante é que aquele pregador disse assim, olha, Deus tem algo na tua vida e é muito grande e é muito rápido. Né? Até brinco com a família, irmãos, olha, vamos orar para que o que o Senhor tem prometido seja aqui pela terra, porque pelo que eu estou achando... Meu pastor? Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui rápida, bem rápida mesmo. Agora que o senhor já, né, contou pra gente um pouquinho sobre a sua... como que o senhor aceitou a Cristo, né? Como que Cristo veio entrar definitivamente na sua vida e nunca mais saiu, né? Como que foi a sua história de pastoreio, né? O senhor aceitou a Cristo e como que foi para o senhor chegar até aqui, né? Até aqui, hoje o senhor é pastor Anivaldo, né? Uma bênção. Glória pastor no setor 2, né? Lá no Leopoldina, na Assembleia de Deus com Mademate. E tem feito aí grandes maravilhas, né? E eu queria saber um pouquinho de como é que foi essa sua trajetória aí, né? Sei que é muita coisa, mas eu creio que dá para o senhor tirar aí uma fatiazinha assim dessa história. Amém. Fernando, eu aceitei Jesus no ano de 2004. E como o Senhor havia falado que o que Ele tinha na nossa vida era algo grande, primeiro porque Ele é grande. Então, se Ele está na nossa vida, já é algo grande, não um homem, né? Importa que Ele cresça e a gente diminua, né? E seria rápido. Eu aceitei Jesus em 2004, com 15 dias. O pastor Elias Guedes, ele dirigia um culto, que ele era pastor ali da área 2, no Platô do Piquiá, na Filadélfia. E ali, numa quinta-feira,
eu até levei as irmãs do círculo de oração para aquele culto. E naquele culto o Senhor me batizou com o Espírito Santo e me deu o dom de variedade de línguas. E as irmãs até brincavam, tinha umas que estavam com medo, porque, rapaz, esse homem todo se tremendo, falando língua estranha aí, é ele que vai dirigir o ônibus de volta. E eu lembro que a irmã Senhorinha dizia: irmãs, nós não estávamos no culto, nós não estávamos adorando a Deus, se o sonho for pro banhado aí, nós morrer, nós vamos tudo para a glória. E a irmã dizia: não, mas eu tenho que cuidar do meu marido ainda quando chegar. Então era algo engraçado, né? E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, recebi dom de variedade de línguas. E quando foi no ano de 2005, eu vim para a sede aqui da IEDAM, onde eu fui, recebi a minha primeira lição da Escola Bíblica Dominical, onde meus professores foram a Radilma e o Edson Guedes, que é irmão do pastor Elias, irmão da Rosa, da irmã Rosa, né? E eu estudei sobre os frutos do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? E no final daquele trimestre eu recebi o meu primeiro diploma na igreja, para a glória do Senhor Jesus. No ano de 2005, 2006, a gente veio aqui para Rosas de Saron, o pastor Rubens veio, eu acompanhei ele. E aí, na Rosa de Saron, eu fui separado ao porteiro, depois ao obreiro, né? Juntamente com o irmão Seba também. E no ano de 2007, a gente foi para Shalom. E o irmão Sebastião Belo Camus, que a gente carinhosamente chama ele como Seba, ele foi seu dirigente. No ano de 2007, eu, o Sebastião Belo, o irmão Jansen, nós fomos separados ao diaconato, né? E o Raimundo Paiva já era diácono e o pastor Antônio Domingo de Paula assumiu o Lago do Cametá. E a gente trabalhou todo o ano de 2007 na Shalom. 2008, né, Deus tinha me dado um sonho e dado um sonho para o Seba. E em 2008 ele assumiu a coordenadoria geral de mocidade, né? E eu era o segundo dele, né? E nós trabalhamos até o meio do ano, Cametá, toda aquela situação nós fizemos juntos. E no meio do ano houve uma necessidade na Nova Aliança, né? A área 4. E ali o pastor Nelis foi convidado para a congregação, a aliança, e me convidou. E eu vim também, né? Junto com ele. Chegamos na Nova Aliança, foi onde Deus usou o irmão Eleni Cordeiro, a Claudineia grávida da Letícia, e Deus usou o irmão Eleni, que ele precisava orar, que a gravidez da Claudineia não estava bem, mas que Deus ia entrar com providência. E naquele dia Deus usou na congregação ali, ela recebeu a bênção. Ela não me acompanhava todos os cultos, porque eu morava ali em frente do quartel e eu congregava na Nova Aliança. A gente tinha evangelismo à tarde, então eu ia para a Nova Aliança ali durante o domingo, era 6 viagens. Eu ia na minha Ferrari verde, né? Porque eu tinha uma Monarch, né? Lá no 64, Deus me deu uma bicicleta da roda torta, que o nome dela era escala alfabética, né? Aí depois ele me deu uma 2000, que era a 1100. Mas antes, né? Também tinha a Poderosa, que foi uma outra que Deus me deu também, não. A Poderosa tinha história. Circular. Não faz ideia do que foi. Aí depois o Senhor me deu o missionário, que era o Chechel, que era o monziano. E assim Deus foi fazendo, né, irmãos? Então, e aí a gente assumimos a Coordenadoria Geral de Jovens. No final do ano nós fomos para a Nova Aliança. E no ano de 2009 o desafio aumentou. Nós saímos para o Purus. Até então, a última congregação que tinha pastores aqui era o Cachoeirinha, e era pastoreado até a Itaúba pelo pastor Zé Maria. Eu assumi o São Salvador. Era 8 horas descendo de Manuel Urbano para lá, era 8 horas, e subindo era 12 horas com B-18, um barco mais ou menos de 12 toneladas na longe, popa, hein? Carregado, bastante longe. A gente saía às 5 horas da manhã. Que desafio. E saía chegava às 5 horas da tarde, naquela volta ali, chegando em Manuel Urbano. E ali a gente ficou um ano, né, para a glória do Senhor Jesus. Construímos também uma igreja, deixamos ela bem adiantada. E no ano de 2010, aprove ao Senhor, nós íamos para o 64. O nosso pastor do campo era o pastor, já saudoso, pastor Afonso Nunes de Brito, e eu era dirigente de congregação. Depois, no ano seguinte, o pastor desmembrou, o 64 ficou um campo independente, e a gente ficou no 64 durante todos esses anos. Eu fiquei lá 13 para 14 anos. Cheguei em 2010, saí em 2014, né? Onde
A 2024. Gente, 2024. Onde a gente aprendeu assim que aonde a gente passa como pastor, a gente deixa um pedaço do nosso coração. E aonde a gente traz também os irmãos dentro do nosso coração. Então é um aprendizado muito grande. Um dos campos, por tempo, o 64 foi um campo que me ensinou muito, devido também eu ter tido a primeira experiência de trabalhar com os indígenas da tribo Apurinã, com os amigos meus que eu deixei lá. Outros que já partiram para a eternidade, como a irmã Tereza, minha saudosa irmã Tereza, líder do Circo de Oração, o irmão Cassimiro, que a gente carinhosamente chama ele como um cachimbirote, aonde ele me elegeu um pipiquara, que significa homem índio, né? Olha aí. Eu tenho todos os indumentários lá em casa da tribo Apurinã, eu tenho flecha, eu tenho arco, eu tenho lança, eu tenho saia, tenho cocá, e carinhosamente nos amaram muito, e eu também amo ele demais no meu coração, né? E a irmã Santa também, que já partiu para a eternidade. Mão de mar. Né? Mão de mar. Então a gente acaba que a gente vai trazendo no coração da gente aquelas boas memórias, mas todo campo que você chega é um aprendizado. Né? Aí, em 2024, vim aqui para o setor 2, ao qual nós estamos agora iniciando o segundo ano aí de caminhada, de fé, Fernando, e junto, e contando aí com a ajuda dos irmãos, para junto a gente estar fazendo a obra do Senhor. E assim Deus está trilhando as nossas vidas para a glória do Senhor Jesus. Tem sido maravilhosa, né? Sua história. Amém. Quantas vidas você já alcançou, né? Sim. Nessa sua longa jornada. E que Deus ainda continuará, né? Amém. Fazendo que... Eu creio. Através dos seus testemunhos, da palavra, né? E de todos os outros fatores que alcance mais vidas, né? Que Amém. salve mais vidas. Glória a Deus. Então, pastor, obrigado. E agora, né? Conectando aqui já para o nosso amigo Lucas, ele vai falar um pouquinho sobre os milagres, né? Que envolveram na sua vida. Pastor, nesse momento eu quero lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que o senhor passou uma situação um pouco de aflição relacionada à sua filha Letícia. Um momento um pouco complicado, mas que no final, para honra e glória do Senhor, o Senhor adquiriu a sua vitória. Amém. E falando sobre isso, eu quero que o Senhor nos conte também para aqueles que não estão nos ouvindo, como foi esse momento, né, de aflição, como foi a situação, como chegou essa situação. Que o Senhor conte para a gente, compartilhe como é que foi toda essa história. Comecei a ter uma crise. 3 horas da manhã, passei mal de novo e chamei minha esposa. Comecei a vista embaçar, escurecer ali. Eu pensei que eu ia entrar, né, numa situação de choque, mas para a glória do Senhor Jesus ali, né, a minha esposa nos convidou ali para a gente estar orando, e a gente orou, né? Eu falei para ela, digo, olha, pega um caderno e uma caneta que eu preciso anotar para você aqui a senha do banco, porque tem um dinheirinho lá que você faz uma feira para ir, né, sobrevivendo. Mas nós oramos e o Senhor Jesus, né, nos permitiu. Estava na época de Covid, amanheceu o dia, e eu fiquei com medo de dormir e não acordar mais. E naquele momento ali, ela disse, amor, tu precisa dormir. Eu dormi um pouquinho, né, por volta de 1 hora. E quando amanheceu o dia, ela falou, amor, nós temos que ir no médico para saber o que você tem. Eu disse, olha, amor, quando diminuir essa pandemia, a gente vai. Ela disse, olha, amor, não estou preparada para ficar viúva, nem eu sei quando é que essa pandemia vai diminuir. Então, você faça o seguinte, a gente vamos em Rio Branco, e lá a gente faz os exames e a gente vê o que a gente consegue diagnosticar. Quando eu cheguei lá, irmão, fui diagnosticado com uma ventrículo esquerdo fechado. Eu estava com uma disfunção na via aórtica de grau 1 e eu estava com cardiopatia segmentar. Pela ciência era difícil a gente poder estar vivo, né? Mas como Deus tinha propósito, né, para a glória do Senhor Jesus ali, eu consegui fazer alguns exames. E quando a gente, né,
recebeu o resultado, não foram favoráveis. Eu precisava fazer uma viagem para São Paulo, para alguns exames que não dá para fazer no Acre. Eu cheguei a brincar com o médico, perguntando para ele se tinha como eu tomar um remédiozinho para aguentar uns 3 dias, para reunir a família, separar o que tinha. Ele falou, olha, não tem esse remédio. Mas ele falou, olha, não está batendo alguma coisa aqui, né? Eu preciso que o senhor faça outro exame. E eu fiz o outro ecocardiograma. Eu tenho 2 exames lá em casa, mostrei na igreja. Acho que o Daniel já teve conhecimento quando eu trouxe na igreja. Ele é área da medicina, enfermeiro. E no dia 11 eu estava desenganado pela medicina. Naquela clínica, quando ele saiu, eu entrei dentro do banheiro daquela clínica, irmãos. E eu disse para o Senhor Jesus, eu disse, olha, Pai, eu fiz uma oração no dia que eu te aceitei. Que, na verdade, quando o Senhor me aceitou, né? No dia que eu te aceitei, eu disse que se o Senhor, pela sua onisciência, percebesse que eu fosse desviar, o Senhor podia me colher um dia antes. Eu só não queria perder minha salvação. E ali, para a glória do Senhor Jesus, eu disse, a minha oração ainda é a mesma. Então, se o Senhor, no céu, determinou que meus dias terminou e minha missão também, até então pastoreava a igreja 64, eu disse, tudo bem, só veja se eu preciso pedir perdão de alguém, se eu preciso fazer alguma coisa para mim morar na eternidade. Agora, se for uma seta maligna para frustrar o sonho que o Senhor tem na minha vida e o projeto que o Senhor tem na minha vida, e eu mostrei essa mão direita para o Senhor. Eu disse, eu já vi aqui o Senhor trazer vida à criança que estava sem vida na varanda do 64. Eu já vi o Senhor curar câncer através das orações. Já vi o Senhor fazer milagres instantâneos na vida da minha filha, como ela está toda cheia de alergia, a gente orar e o Senhor curar. Então, Senhor, já vi muitos milagres através das minhas mãos e na Tua palavra está repleto de milagres. Então, eu sei que o Senhor tem poder de fazer como o Senhor quer e quando o Senhor quer. Se for da Tua vontade, eu vou colocar a mão no meu coração. Eu vou fazer uma oração a Ti. E toda anormalia que estiver dentro do meu corpo, o Senhor tem poder de repreender. E eu fiz aquela oração, fui fazer um exame. E para a glória do Senhor Jesus, quando nós chegamos ali e terminamos o exame, a médica falou, você vai lá fora que daqui 10 minutos eu dou o laudo. E eu disse, tá bom. E a minha sobrinha disse, e aí, doutora? Ela disse, é só um exame de rotina mesmo? O meu cardiologista falou, não fale nada. Eu falei, é só o cardiologista pediu esse exame. Ela disse, não, tá tudo certo, seu coração não tem nada, tá tudo normal, tudo bacana. Então, dia 11 eu recebi um diagnóstico médico que eu não podia ter vida. No dia 12, eu estava diagnosticado pela mesma ciência como curado. Eu disse, doutor, então o senhor me curou? Jesus curou, tá tudo curado, eu não tenho nada no coração, não. Eu digo, então, eu sou doador de sangue, eu vou pôr marca doar sangue agora. Porque se a bomba que bomba sangue é o coração e o senhor está dizendo que eu não tenho mais nada, eu vou pôr marca doar sangue. E ele disse, olha, hoje não dá porque o senhor já comeu. Falei, então tá bom. No outro dia cedo, a minha esposa disse, amor, você vai para Moacre? Eu falei, vou. Ela disse, quem é que vai dirigindo? Eu falei, eu, é eu que vou dirigindo, né? Tô bem. Tô zerado já, né? Cheguei lá e falei, doutor, pode tirar sangue aí. Aí fiz a triagem, ela descobriu que Deus é bom, irmão. E eu não pegava e nem transmitia Covid. E aí veio a explicação por que eu orava por pessoas que eram diagnosticadas com Covid e eu não pegava Covid. E aí ela disse, o senhor fez todos os exames, eu poderia tirar 2 bolsas, uma de sangue e uma outra de plasma. Eu digo, pai, fique à vontade, não matando, pode pode tirar. E para a glória do Senhor Jesus, irmão, naquela manhã, né, tiramos uma bolsa dupla de sangue ali no Hemoacre. E desde então, para a honra e glória do Senhor Jesus, nunca mais eu senti nenhum tipo de problema cardíaco, porque o Senhor é fiel. Depois eu tive um problema de artrose muito forte. E quando eu estava melhorando, no dia 14 de julho, a Letícia, uns 15 dias antes, já estava meio ruim. E a gente achava que era só uma gripe, ela estava meio febria, né? E não melhorava. E ela começou a não ter vontade de comer, começou a vomitar, ter uma febre. E a gente tinha vindo 2 vezes aqui e ela era diagnosticada que era só uma febre viral, né? E quando foi no dia 13, nós trouxemos ela à tarde. Eu falei para minha esposa que ela estava... Nada segurava no organismo dela, ela vomitava direto. E eu disse para ela, amor, nós precisamos levar a Letícia em Boca do Acre. Precisamos levar ela no médico. E nós trouxemos ela aqui, ela tomou um soro ali no hospital, ficamos com ela até tarde da noite. À noite, nós trouxemos ela aqui para casa do meu sogro.
a gente ali oramos ao Senhor, e ela tomou um caldo, vomitou de novo, comeu uva, vomitou novamente, e ela queixava que estava com muita dor na cabeça. E aquela febre, a gente tentando controlar. E a mãe dela ficou no quarto com ela. E quando foi no dia 14 de julho... Eu tô vendo que a Letícia está emocionada. Eu não consigo, assim, pelo menos ouvir sem chorar. Eu sempre fico, assim, contando a história pra mim mesma no espelho, aí eu sempre choro. Mas quando eu contar a história toda sem chorar, eu conto na igreja. É difícil, meu amor, né? Aí o que acontece? Eu saí para minha casa, que a gente estava construindo aqui, que é a casa que a gente reside hoje. E a minha esposa mandou mensagem. Assim que eu cheguei lá, com uns 10 minutos, a minha sobrinha disse: a tia falou para você ir para casa porque a Letícia não está bem. E quando eu cheguei lá, a Letícia tinha perdido a voz, tinha paralisado o lado direito, não conseguia andar, não conseguia falar. Nós orávamos e ela ficou inquieta. Levamos para o quarto, fizemos oração, comecei a chamar irmãs, irmã Karen, irmã Maria Antônia, irmã Toninha, outros pastores, e a gente começou ali a clamar a Deus. A gente já estava um pouco assim preocupado, meio que desesperado. E as irmãs começaram uma campanha de oração à tarde lá na nossa casa. E aí a minha esposa ligou para o Daniel, que é um sobrinho nosso que é enfermeiro. E Deus, primeiro no céu, e segundo aquela médica, a doutora Ana Beatriz, que ela era médica ali naquele posto ali perto da Jerusalém, Francisca Amélia. E só Deus para abençoar a vida daquela médica, aquela equipe. Eles sentiram de Deus de entrar dentro de um carro, vir na minha casa, na casa do meu sogro, e fazer os testes na Letícia. Quando ela fez os testes, ela me chamou no quarto e disse: pai, tire sua filha imediatamente para Rio Branco, no mínimo para Rio Branco. A sua filha, eu preciso fazer 2 exames que aqui em Boca d'Água não faz. Eu preciso fazer uma tomografia ou fazer um exame de uma retirada de um líquido da coluna, porque a sua filha ou tem meningite ou ela sofreu um AVC. E ali ela disse: já vou mandar uma mensagem para o médico, né, que estava no hospital na época, doutor Pena, né? E ele já vai preparar a ambulância e vocês já vão para Rio Branco. Ela precisa urgentemente fazer esse procedimento. E para a glória do Senhor Jesus, a gente chegou no hospital, ela tomou mais uma medicação, sem fala. E eu estava com o carro do presbítero da igreja, que é o presbítero Elias, lá da reserva. E eu liguei para ele e falou: pastor, pode usar meu carro é seu. E foi eu, a minha esposa, a minha cunhada, a Wanda, né, a esposa do Manuel, diácono, né, também da igreja, ela diaconisa, e a Letícia no banco de trás. E quando nós chegamos no pronto-socorro, na sexta-feira, já à noite, a Letícia entrou na emergência. Já entrou e foi direto para aquela sala de isolamento, porque a suspeita era meningite, né? Uma das suspeitas, né? E ela fez os exames e aparentemente não deu nada. No sábado pela manhã me chamaram novamente lá, Denis, e não deu nada ainda. Quando foi no sábado à noite, e eu ali, né, no pronto-socorro ali, eu vi a minha esposa, nós estávamos dormindo no chão, a gente não queria sair de perto. E eu disse para minha esposa: olha, eu preciso que tu durma. Eu vou em casa tomar um banho, tu fica dormindo na casa da minha irmã e eu venho mais a minha cunhada aqui para o socorro. E assim eu fiz, e voltei para o socorro. No domingo pela manhã, ela me ligaram do hospital. Falou: olha, eu tenho que vir aqui urgentemente. Aí quando eu cheguei lá, eles tinham feito todos os exames da Letícia. E aí eu entrei numa sala onde tinha muitos médicos. Existia lá estava presente também o Dr. Eduardo Faria, que é o infectologista no Acre. O Dr. Tião Viana já estava residindo em Brasília. Um amigo meu, que é o Ricardo, ia tentar falar com ele para ver se a gente conseguia. Mas o Dr. Eduardo Farias falou: olha, a gente não tem explicação como é que isso se proliferou desta forma. E me mostrou os exames e disse: a cabeça da sua filha está cheia de pus.
a sua filha foi diagnosticada com a meningite fúngica. E a sua filha, na noite de ontem, ela convulsionou e entrou em coma. E... Imagina a notícia dessa, hein, pastor? É forte, né? ele disse, olha, você precisa assinar um documento porque ela é de menor. Nós não nos responsabilizamos pela vida dela, porque a meningite fúngica em si é 5% de chance de vida. E é muito raro, né, pastor? É muito raro. E quando ela convulsionou e entrou em coma, as chances de vida dela ficaram reduzidas. Eu falei, eu assino qualquer papel. Eu assinei o papel. E naquele momento eu confesso para os irmãos a importância de você ter dentro de você e você ser filho de Deus. A minha estrutura humana, ela desabou naquele dia. Ela acabou naquele momento. Só que na hora que eu fui assinar o papel, uma voz bradou dentro de mim. E a médica disse, se o senhor quiser, o senhor pode orar pela sua filha. Ela estava numa sala de isolamento. Eu falei, eu vou orar. E quando eu orei, Denis, irmãos, ouvintes, eu disse, Senhor, a Letícia é um projeto teu, nunca foi meu. Quando ela estava no ventre da mãe dela, o Senhor disse que ela era um projeto teu. E o Senhor disse que era para mim cuidar desse projeto. Senhor, o que eu pude fazer, até aqui eu fiz. Criei minha filha, eu sou pastor dela e sou pai dela. Minha filha é jovem, adolescente, nunca namorou e nunca beijou em ninguém. Talvez agora, né, filha? Mas até então, na época, nada, né? Eu disse, Senhor, o projeto está aqui. E eu cuidei dele, não negligenciei, mas está em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor entre naquele centro cirúrgico e seja o nosso médico. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus, quando eu saí de lá, aquela voz disse, agora diga para a médica, doutora Claudiana. Ela disse, pai, o senhor crê? Eu disse, creio. Eu olhei para ela e disse, eu vou tirar minha filha daqui, sã e salva, andando com seus próprios pés, sem nenhuma sequela. Porque o Senhor dizia para mim, dentro do meu coração, naquele lugar, a última palavra para um servo meu, ela não provém da medicina. Ela provém de mim. O meu respeito, irmãos, eu não estou aqui. Meu Deus, o quanto eu sou grato por aqueles médicos que eu ainda estou devendo um bolo com refrigerante para eles, né? Para levar lá. Mas, irmãos, o quanto eu sou grato pela medicina. Mas, naquele momento, o Senhor disse a última palavra na vida de um servo meu. Ela não provém da medicina, filho. Ela vem de mim. E eu que estou no controle de tudo. E eu subi para aquele centro cirúrgico, foram 7 horas e meia de cirurgia. Uma hora eu estava de joelho, uma hora eu estava em pé, uma hora eu estava sentado. E por volta de meia-noite a cirurgia acabou, chegou o médico, me deu um diagnóstico que ela precisava reagir. Aí chegou a médica que operou ela e disse, olha, pai, o que eu podia fazer eu fiz, agora depende dela. Eu disse, o que a senhora podia fazer, a senhora fez, agora é com o meu Senhor. Porque o que a medicina não pôde fazer, o meu Senhor vai fazer. E naquele momento Deus ia me direcionando, me dando força, me dando palavras. E ela disse, agora a sua filha precisa reagir nas primeiras 24 horas e 48 horas. Ela precisa reagir. E era por volta de meia-noite e pouco, e eu estou lá na porta da UTI. Chegou um amigo meu, que é o Enos, que ele é enfermeiro, e ele disse, pastor, o senhor é pai da Letícia. E o senhor é pastor dela. Ela precisa reagir e o senhor tem a palavra para ela reagir. Aí eu fui na porta da UTI. Só ia ter visita no outro dia, 4 horas da tarde. Eu creio que isso não vai dar problema para a enfermeira, nem para os médicos, né? E eles relutaram, porque ela tinha acabado de chegar naquela sala da UTI. Ela estava fazendo um procedimento de raio-x, porque faz todo um procedimento, né? E ali, amados e queridos, ela disse, olha, não pode. Mas com muita insistência, eles me paramentaram, eu entrei. Quando eu cheguei lá, ela estava entubada, com a cabeça enfaixada. Ela tinha um cabelão bem grandão, que Jesus vai dar um maior ainda, né, meu? E ela estava viva porque os aparelhos diziam, né? E eu cheguei bem pertinho dela, peguei no bracinho dela gelada, e eu disse, filho, o papai chegou, né? Eu tenho um relacionamento muito forte com minha filha, irmãos. Eu disse, o papai chegou. Está todo mundo lá fora te esperando.
seus tios, seus irmãos, seus primos. E o papai vem aqui orar por você, para você voltar. Eu disse, filho, eu sei que você está me ouvindo. O médico disse, fale com ela, porque lá no íntimo ela está lhe ouvindo. Eu disse, filha, faça um esforço, ligue-se ao trono de Deus, mas volta para o papai. Não me deixa nesse mundo, porque eu não sei o que vai ser da minha vida se você for embora. E naquele momento que eu estava orando, tocando no bracinho dela, eu brinco com ela que até entubada ela estava bonitinha. E naquele momento, irmãos, os aparelhos começaram a apitar. Meu Deus. E eu disse, meu Deus, eu matei minha filha. Eu acho que eu falei muito alto, ela acabou de fazer uma cirurgia, tem menos de 1 hora, meu Deus, me ajuda, eu matei minha filha. Desespero, né? Aí chegou o médico e disse, pai, olha, se alegre demais, porque há pessoas que passam dias, semanas para reagir. E a sua filha, esses barulhos nesses aparelhos é porque sua filha ouviu e reagiu. E fazia pouco tempo ela ainda me procurava com um olho assim. E eu saí de lá, irmãos, maravilhado. E quando eu ia descendo aquelas rampas da UTI, o Espírito Santo de Deus me falou, foi eu que te trouxe para cá. Agora quem vai soprar no vento na vela do teu barco é o vento do meu espírito. Tu vais para onde eu quero e vai falar o que eu quero. Eu disse amém. E ali começou um projeto que durou 21 dias. Depois a Letícia voltou para a enfermaria, o epiema voltou, o hidrocefalia voltou de novo. E ela voltou para uma segunda abordagem. Ela teve que fazer uma cirurgia de 4 horas e meia, 5 horas. E para a glória do Senhor Jesus, quando ela fez a segunda cirurgia, antes de fazer a segunda cirurgia, ainda no primeiro dia, nos primeiros dias que ela estava internada, Deus me deu uma visão de um dedo até a metade de um crânio e depois terminava. E ali eu entendi que o Senhor Jesus estava fazendo algo na vida dela. E me apareceu uma palavra córtex, bem grande. E eu pesquisei o que era córtex, depois descobri que era algo do cérebro responsável por tudo que a gente tem. E naquele dia o Senhor disse, olha, não fale para ninguém, só quando eu entregar um milagre 100%. E naquele dia, para a glória do Senhor Jesus, só a Wanda, minha cunhada e minha esposa. Nós nos alegramos tanto que eram umas 3 horas da manhã quando nós estávamos orando, e a gente continuou, porque 6 horas era o outro período, a gente emendou direto, de tanta alegria que nós estávamos. E eu entendi depois que ela fez a segunda abordagem, normalizou. A Letícia falou, já quando eu fui visitar ela no sábado, ela tinha tirado o tubo, e ela já estava só com uma sonda. Depois ela disse, pai, traga a fralda de vestir, porque eu estou indo para o banheiro. Passou mais 7 dias, nós fomos para a enfermaria, ela passou um tratamento no total de 58 dias. E o médico, doutor Pablo, eu disse, doutor, vou tirar minha filha daqui andando com seus próprios pés, sem nenhuma sequela. Ele disse, então, o senhor crê? Eu disse, creio. Eu disse, eu também creio, que eu também sou cristão. Agora o senhor faça o seguinte, vamos trabalhar calçados. Eu digo, como é que acontece isso? Ele disse, eu só me calço com as suas orações lá fora e eu vou fazer o que eu puder aqui para tirar a sua princesa daqui. E 58 dias depois, a minha filha desceu aquele elevador, andando com seus próprios pés, curada, sem nenhuma sequela. E até hoje, para a glória do Senhor, para Deus mostrar que Deus é Deus, com 8 meses ela sofreu um acidente de moto, fez 2 cirurgias no joelho e está aqui para contar a bênção e o milagre. Me faltaria tempo aqui para me falar para vocês detalhes da experiência que Deus me levou dentro daquele hospital. Jesus curou pessoas através das nossas vidas. Jesus salvou pessoas enquanto nós estávamos naquele lugar. Porque eu entendi que nós estávamos ali não somente para cuidar da Letícia, mas para orar e interceder por todas as pessoas que estavam ali. E Deus fez muitas coisas. Jesus curou pessoas que sofreram aneurisma e o Senhor fez obras grandiosas. E para honra e glória do Senhor Jesus, aqui estamos, irmãos. Hoje o meu viver é para Cristo. Tudo que eu tenho, que eu possuo hoje é do Senhor. Eu disse para Ele. Porque o que o Senhor me deu, irmãos, é algo extraordinário, indizível, incalculável. Um milagre para a glória do Senhor Jesus que Deus fez na vida da minha filha. É algo tão grandioso que o Senhor me levou a crer que nada, não existe nada impossível para o nosso Deus. Deus, Ele é fiel e poderoso. Então, é a minha gratidão, Lucas,
pelo que Deus fez na vida da minha filha. Assim, o milagre da Letícia mesmo, no total, eu costumo contar ele com 1h30, 1h40 para mim dar todos os detalhes, né? No mínimo. No mínimo, né? Porque, né, para a glória do Senhor Jesus, né, foram... né? Mas se fosse comigo. E o engraçado é que é só, digamos assim, a sua fala. Se for Isso, tacar ela, negócio... né? Então, Deus, irmãos, Ele é muito maravilhoso. E a gente é agradecido por todos aqueles médicos, irmãos, por todos aqueles enfermeiros, por todos aqueles técnicos, pelas pessoas da limpeza, que eles abraçaram a nossa causa. E aqui fazer um relato muito importante. O meu agradecimento não só à Igreja Assembleia de Deus como a Demática, qual eu sou pastor, mas todas as igrejas, porque eu posso esquecer denominações. Pastores como o pastor José Pereira da IEDAM, que num culto parou o culto e direcionou para os obreiros que entrassem com intercessão pela vida da Letícia. Os irmãos da Igreja Batista, o pastor Márcio da Igreja Ruach Kadosh e outros irmãos. Moveu Boca do Acre, né? Toda a igreja, amigos meus, pastores, Fernando, aonde eu sabia de alguém, nós estávamos orando, a igreja no Acre, nos interiores do Acre, a gente tem parente bastante lá. E para a glória do Senhor Jesus, Deus me mostrou uma coisa e me fez entender. Quando a Letícia passou por essa situação, quando a igreja se une em oração, no mesmo propósito, ela é imbatível. Amém. Glória Ela a é Deus. indestrutível, porque é o Senhor que peleja pela igreja. Confesso para o senhor, pastor, só um adendo aqui, que mesmo conhecendo um pouco desse testemunho durante o seu relato, eu confesso que me impactou muito aqui. E segurei as lágrimas aqui por algumas vezes, porque eu, como da área da saúde, já vivi muitas experiências. Verdade. Né? Tanto meu, né, da minha família, também já sofri acidente. E como vendo outras pessoas morrerem, até por menos. Verdade. Né? Então, assim, a Letícia tinha 5% de vida. Isso aí para a medicina, isso aí é um pé na cova já para o enterro. Eles então, não queriam mexer. não tinha mais jeito, né? Então, a gente, para o nosso entendimento como humanos, a Letícia talvez não voltaria mais. Verdade. Mas Deus deu uma nova chance Glória a Deus. para que muitas outras vidas fossem impactadas pelo Evangelho e através do testemunho dela, né? Verdade. Ela é um milagre vivo. Se você não acredita em milagre, está aqui um milagre aqui. Letícia Né? Esther Então- Arruda de Lima, minha princesa. Pastor, é muito importante esse depoimento que o senhor falou, até para as outras pessoas verem, até mesmo as pessoas que não são cristãs, para Sim. entenderem o quão importante é você ter uma vida de comunhão com Deus, você estar na presença de Deus. E essa situação que aconteceu da Letícia foi algo que repercutiu muito dentro da cidade. A gente sabe que quando aconteceu a questão dela sair da UTI, sair bem, a gente viu quantas pessoas estiveram felizes, né? Pessoas da igreja, parentes, outras pessoas também estiveram Graças a ali Deus. felizes. Então, assim, pastor, eu acredito que tanto para o Fernando quanto para o Denis, o senhor é um exemplo de servo de Deus, de pastor, porque às vezes a gente pensa que ser cristão é algo simples, É verdade. mas não é isso. Nós temos prova e essa situação que o senhor passou nos mostra o quanto você ter Deus faz você ser forte. Verdade. Porque talvez se fosse outra pessoa que não tivesse a palavra de Deus na sua vida, ele largaria o barco, não teria Verdade. temor de continuar. E eu admiro muito o Senhor por essa situação que ocorreu e o Senhor continuou firme na presença do Senhor. E o Senhor continua e a prova viva está aqui. Foi uma das, Lucas, foi uma das minhas preocupações, no mesmo momento de dor, ali, aflição ali dentro daquele pronto-socorro. Eu falei para Deus em oração, eu disse: Senhor, eu não sei o que eu vou enfrentar aqui, mas eu quero te pedir uma bênção. Não me permita envergonhar teu nome nesse lugar. E não blasfemar de nada que eu não conheça, porque Jó pecou, porque falou daquilo que não sabia. Então, Senhor, só me ajuda a eu não envergonhar o teu nome e não blasfemar de ti. E Deus me deu a graça para a glória do Senhor Jesus. Só quem viveu uma experiência assim no âmbito hospitalar sabe. Assim, o senhor contando hoje, né, parece que não foi tão difícil. É verdade. Né? Mas só quem estava lá, que vivenciou, né, aquilo que o senhor passou, a gente sabe que não é fácil. Né? Verdade. Então, para encerrar esse nosso podcast, né, que está muito bom aqui, a gente nem vê a hora passar,
Mas para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse mais uma palavra, um conselho, né, aos jovens, né, aquelas pessoas que anseiam pelo ministério pastoral, pelo ministério da pregação. E eu queria que o senhor deixasse um conselho, uma palavra para encerrarmos. Amém. Denis, eu quero deixar aqui um conselho de Paulo para o jovem Timóteo, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 12, que nos diz assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Este é o conselho que eu deixo para todos, para o jovem pregador, para o que está iniciando a sua carreira ministerial, para o que já tem anos de carreira. A receita ela não pode ser mudada, porque se nós mudarmos a receita, a qualidade do bolo não vai ser a mesma. E a receita ainda é a mesma, né? Nós precisamos ser exemplo mediante aquilo que a Bíblia nos orienta, nos mostra e nos dá a revelação daquilo que a gente precisa fazer e executar. Que nós possamos ter um entendimento de fazer a seguinte pergunta: que igreja eu vou deixar? Que igreja eu recebi dos meus pastores? E que igreja eu vou deixar quando o Senhor precisar de mim? Uma igreja madura, uma igreja fiel, uma igreja doutrinada, né? Uma igreja que ela possa ser socorro, ela seja exemplo, ela possa ser um porto seguro. Então, esse conselho que Paulo deu para Timóteo é o conselho que eu dou para todos, independente da sua idade, principalmente para os jovens pregadores. Sejam pessoas que Deus usem para vocês revolucionar o evangelho. Não com receitas novas, mas usando a mesma receita com intensidade, com amor, com graça, com dedicação. Perceba que o Senhor disse para Josué: olha, tu és responsável para que esse povo herde a terra que eu dei e eu prometi ao meu servo que eles iam herdar. Mas tu tem que meditar nessa palavra, na lei, de dia e de noite, né? A receita é a mesma. Não olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Que Deus possa usar esta nova geração como incentivadores e que vocês venham deixar um legado, todos nós, de uma igreja sadia, madura, né? E seja íntimos do Espírito Santo. Porque é Ele quem fala contigo, é Ele quem te conduz, é Ele quem te mostra, é Ele que te capacita. E quando você não tiver nenhum amigo humano por perto e as tuas possibilidades humanas também cessarem, você tem um amigo fiel e aquele que te dá toda a força para tu fazer aquilo que só Ele pode nos capacitar para fazer. Sejamos uma geração que leve o nome de Cristo com sinceridade e temor. E venhamos marcar esta geração, deixar o nosso legado, para que amanhã ou depois Boca do Acre venha lembrar que passou por estas terras servos de Deus abençoados e abnegados. Amém, glória a Deus. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro BíbliaCast, nosso podcast. E agradecemos pela sua participação, pastor, pela honra, pelo privilégio de ter o Senhor conosco aqui nessa tarde. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua filha Letícia, que é um milagre vivo, Verdade. né? Que Deus abençoe sua vida, sua família. E eu acredito que não só eu, como os meus colegas aqui, meus companheiros, estamos felizes, estamos alegres e honrados, né, pela sua participação. E sairemos daqui, né, depois desse podcast, renovados, revigorados por esse testemunho, e que a cada dia a gente possa permanecer firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor.
Amém? Amém. Que Deus abençoe sua vida. E é isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Reiterando também que, se Deus permitir, estaremos outra vez com o pastor Nivaldo para que ele possa abordar mais detalhes, né, sobre a sua vida, sobre até mesmo o milagre da Letícia e outras situações. Depois ela vai contar a parte dela. Depois ela pode contar a parte dela, então a gente vai estar reunido aqui outra vez para a gente conversar. Nós vamos marcar assim, Lucas. Hoje ela me acompanhou, né? Aí da próxima vez eu acompanho ela. Obrigado, Diego. Beleza. Tamo junto. Deus abençoe. Obrigado aí a todos. Forte abraço em Cristo Jesus. Amém?